Fala galera, aqui é o professor Edson Dene, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês e hoje eu vou falar sobre o movimento literário romantismo, importantíssimo para o Enem. Vou tratar aqui de um resumão, uma base para os seus estudos. É claro que se fosse falar de todo o movimento de maneira detalhada, ficaria aqui no mínimo uns 5 vídeos para mostrar tudo para vocês. Eu tenho certeza que com esse resumão de hoje, essa base, mais os seus aprofundamentos, você se sairá super bem no Enem. Bora lá? Antes de começar a falar sobre o romantismo no Brasil, eu quero te alertar do seguinte. Sobre o seguinte. Estudar literatura. Às vezes os alunos perguntam para mim, professor, mas por que estudar literatura? Qual a importância da literatura? Não sei, também não sabe. Acessar o conhecimento de diversas formas possíveis. Essa é a importância. Você pode acessar pela história, com base em documentos, de maneira objetiva, ou você pode acessar pela literatura, por intermédio da arte, que traz a subjetividade do autor, do escritor. Então é uma forma de contemplar a arte, o belo e ainda adquirir conhecimento. Essa é a importância. Por que nós temos esses nomes, movimentos literários? Porque a sociedade muda. A sociedade mudando, o mundo muda também. E aí novos fatos vão surgindo, a história vai sendo escrita e a literatura acompanha isso. Por isso nós temos nomes diferentes. Quinhentismo, barroco, arcadismo, romantismo, naturalismo, realismo, simbolismo, parnasianismo, pré-modernismo, modernismo, concretismo e arte contemporânea. Por isso esses nomes, porque a história vai mudando, fatos vão acontecendo. E hoje, como eu já disse, nós focaremos no romantismo. Sempre que nós estudamos a literatura, nós precisamos falar de contexto histórico, características do movimento, características dos autores e características das obras. Então aqui eu começo falando sobre o contexto histórico. Por que da Europa? Porque nós importamos o romantismo da Europa, mais precisamente de Portugal, no século XIX. Então o que aconteceu no mundo para que surgisse esse movimento chamado romantismo? E logo viesse para o Brasil em 1836. O que estava acontecendo? A ascensão burguesa. Em 1789 nós temos a Revolução Francesa. Então a burguesia ascende ao poder. E aí a burguesia percebe que é importante contemplar o conhecimento, buscar o conhecimento, ainda mais de maneira artística. E aí ela desenvolve toda uma cultura, uma base cultural moldada para se acessar esse conhecimento. Temos a representatividade artística, que é o que eu acabei de falar para vocês. Quando a burguesia ela escolhe, ela desenvolve um movimento para si mesma. E padrão de beleza. Aqui nós estamos falando da Belle Époque, ou Belle Époque, como alguns mencionam por aí. E aí nós temos o quê? É criada uma cara para esse movimento romântico. Então esse é o principal detalhe. Antes da Revolução Francesa, nós temos, digamos assim, algumas bases iluministas. Contempla-se o conhecimento, a ciência, mais precisamente no Renascimento. Posteriormente a isso, vem o romantismo. É claro que você precisa saber que sempre um movimento literário vai contrapor o outro. Porque o Renascimento ele é alicerçado aonde? Na ciência. E o romantismo na subjetividade. Então é a razão contra o sentimento. Então nós temos aí uma antítese. Esses fatos que ocorrem, principalmente em Portugal, vêm para o Brasil exatamente em 1836. O Brasil, nesse momento, ele não tinha uma cara ainda para a literatura. Com a vinda da família real, com essas características de Portugal, da arte de Portugal, o Brasil aqui adota também o romantismo.
Até então nós tínhamos o quientismo, que é uma arte de informação, não é uma arte de consumo de entretenimento, e posteriormente barroco e o arcadismo. Só que esses dois movimentos não ganharam tanta proporção assim no Brasil. E aí chega o romantismo. E no romantismo, o Brasil vai adaptar o que foi criado em Portugal, só que com uma carinha própria do Brasil. Como assim, professor? Na busca de uma ascensão cultural, até mesmo para a economia, os escritores adotam uma arte, um exemplo. E para eles é o cavaleiro medieval. E aí aqui no Brasil, o Brasil não poderia adotar o cavaleiro medieval, porque não faz parte da origem do Brasil. O que o Brasil faz? Os escritores adotam o índio com características desse cavaleiro medieval. O índio ele é belo, ele é forte, ele é o exemplo de pessoa. Apesar de ser um primeiro momento em que os escritores adotam uma certa liberdade na hora de produzir a arte, a literatura, ainda assim há uma grandiosa influência do romantismo de Portugal. Então, com a vinda da família real, aumenta-se o comércio por aqui também. Nós temos a independência do Brasil como um fato importantíssimo. A imprensa nacional é importante também. Por quê? Porque começa a veiculação de folhetins, o que já era feito em Portugal. Então começa a se veicular folhetins, e é nesse momento que os escritos, as obras, são produzidas de maneira maciça aqui no Brasil. Nós temos também o intercâmbio cultural, que aí é claro, você adota uma arte, porém com influência, como eu já falei, de outro país, no caso dos nossos colonizadores. A sociedade brasileira, nesse momento do romantismo, em 1836, era composta por militares, comerciantes, artesãos, funcionários públicos, homens de imprensa. Nós tínhamos diversas manifestações, até mesmo artísticas, nessa época. Agitações nas ruas, saraus e o público leitor feminino. Aqui é legal ressaltar o quê? Que as mulheres não tinham acesso à leitura. E como a burguesia lá na Europa percebeu que era importante acessar esse conhecimento, abriu espaço também para que as mulheres acessassem. E aqui no Brasil, por consequência, ainda com uma grande dificuldade de disseminar o conhecimento entre as mulheres, por conta de uma sociedade patriarcal, nós temos um primeiro momento de acesso ao conhecimento por parte das mulheres. Eu sei que eu já falei sobre a independência no Brasil como um momento importante na história, mas aqui eu deixo claro as primeiras escritas, principalmente no Rio de Janeiro, as primeiras contemplações da arte com características nossas. E também a primeira obra de Gonçalves Magalhães, Suspiros Poéticos e Saudades. Então aqui é o marco do romantismo no Brasil. Então nós já falamos sobre o contexto histórico e, como eu te disse, agora eu vou abordar as características desse movimento tão importante. Subjetivismo. Subjetivismo retrata o quê? Aquilo que o autor sente, aquilo que o autor pensa. Você pode dizer assim, professor, mas isso não vai desvirtuar o fato? Não, ele não pode fugir do fato. Só que, é claro, alguns nuances, alguns momentos, ele vai deixar escapar aqui um pensamento, uma subjetividade, no sentido de influenciar no fato. Então nós temos tratar dos assuntos de forma pessoal, sentimento, realidade, tratada parcialmente. Ele não pode fugir do fato, porém ele pode interferir sobre o que aconteceu. É uma característica grandiosa do movimento. Nós temos também o sentimentalismo. O artista ele muda o mundo de acordo com o sentimento dele. Ele molda o mundo de acordo com o sentimento dele. O egocentrismo, voltado para o eu, o narcisismo. Contrário ao renascimento, que as bases, digamos assim, do movimento são alicerçadas na ciência, aqui nós temos o quê? O sentimentalismo, a subjetividade. Então vai aparecer muito esse tipo de característica nos poemas, nos romances,
Vocês vão verificar isso em diversos autores. Religiosidade. Cristianismo, vida espiritual, uma válvula de escape para os escritores, para a subjetividade, para o sentimento, contrário ao racionalismo do Renascimento. Então você não sai de um movimento literário de maneira abrupta e já vai para outro. Não, os primeiros autores ainda têm características do movimento anterior, que é o Renascimento, que tem base na ciência. Então você ainda tem aqui alguns românticos com bases, que escrevem com base no Renascimento, na ciência. Liberdade de criação. Aqui, como eu falei lá no contexto histórico, o poeta romântico, o escritor romântico, ele tem liberdade para escrever, diferente dos poetas árcades, que escreviam de acordo com as características, principalmente da mitologia grega, com base no classicismo, ou no neoclassicismo, novo clássico, com base na mitologia grega e mitologia posteriormente romana. Aqui não, aqui ele pode adotar novas ideias, então ele tem uma certa liberdade, com influência, claro, do romantismo de Portugal, mas tem uma certa liberdade de criação. A supervalorização do amor. O amor é o valor supremo para os românticos, então muitos vão escrever sobre o amor. É o que vale acima de todos os outros sentimentos. E o nacionalismo. Busca-se uma valorização da terra natal. Assim como o índio, que nós falamos, que é a origem do país, busca-se também exaltar a terra natal. Outra característica é o mal do século. O que seria o mal do século, professor? A junção de todos os sentimentos ruins, principalmente solidão e melancolia. Aqui o autor ele foge da realidade. Por quê? Porque a realidade provoca momentos de tristeza, de desencontro com o mundo. E ele começa a escrever sobre esses sentimentos sombrios. O que também leva à última característica, a evasão. Evasão no tempo. O autor começa a falar sobre a infância dele. Ele volta na infância, momento que ele era feliz, e começa a falar sobre a infância. Então isso é o escapismo, é a fuga no tempo. Posteriormente nós temos o espaço. Aqui ele contempla a natureza. Vocês vão encontrar diversos autores falando sobre a natureza, que a natureza é bela. Por quê? Porque a realidade onde ele está não é bela, por diversos problemas sociais, econômicos. E o último é a morte. Se nada disso resolver, ele foge para a morte. Ele vai falar que a morte é a única solução, principalmente a segunda geração. Há duas formas que predominam nas manifestações artísticas do movimento romântico: poesia e a prosa. A poesia é dividida em 4 etapas: a social, a indianista, a lírico-amorosa e a mal do século. Aqui os autores eles vão se alternar falando sobre diversos assuntos com essas características, envolvendo sempre essas características. E aí nós temos a poesia indianista, Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. Esses dois autores, claro que temos outros, mas eu coloquei aqui com ênfase porque esses dois autores vão falar muito sobre o índio. Daquela forma que eu te falei no início do vídeo, exaltando o índio. Você tem o quê? Juca Pirama, que vai falar exatamente sobre a bravura do índio. Você tem Gonçalves Dias falando sobre o nacionalismo na Canção do Exílio. Então você tem diversas características mencionadas anteriormente na obra desses dois grandes autores. Já aqui nós temos a poesia social, Castro Alves. Esse autor se destaca quando o assunto é a sociedade, os problemas da sociedade, mais precisamente na terceira geração romântica, já dando indícios para o próximo movimento que viria, o realismo. Poesia mal do século. Aqui nós temos esses 3 autores renomadíssimos que falam sobre os amores platônicos, sobre a tristeza, a solidão, características que predominam na segunda geração romântica. Álvares de Azevedo, Fagundes Varela e Junqueira Freire. Merecem um olhar atencioso da sua parte na hora dos estudos. Depois de falar de poesia, nós temos a outra forma que predomina, que é a prosa. E a prosa é dividida também em 4 etapas: romance urbano, indianista,
regionalista e romance histórico. Isto é, os autores irão escrever as obras baseadas nesses assuntos: problemas sociais, relações sociais, indianismo, como nós já falamos, exaltação do índio, regionalista, a adoração à terra natal, e romance histórico abordando os fatos que estão acontecendo num determinado momento aqui do Brasil. Na primeira etapa da prosa romântica, nós temos dois autores que se destacam com diversas obras. Joaquim Manuel Macedo, ele vai escrever A Moreninha e também O Moço Loiro. Já José de Alencar escreve A Senhora, entre outras obras de outras gerações românticas. Ambas obras adotam características sociais, falam sobre problemas sociais, como relacionamentos, casamento, adultério, vai falar sobre pobreza, sobre ganância, sobre capitalismo. Interessante para você observar posteriormente no seu aprofundamento. Já na segunda etapa nós temos a prosa indianista. E aqui, é claro, quem ganha destaque é José de Alencar, com diversas obras famosas que já fizeram parte até do vestibular, como Iracema, o Guarani. Ele vai retratar a exaltação da nossa origem. Em quem? No nosso Marte, no índio. Assim como adotaram na Europa o cavaleiro medieval, o rei Arthur como exemplo, aqui no Brasil adota-se o índio como o belo, não como características nossas, que vai aparecer no modernismo, mas sim o índio idealizado com características europeias. Na terceira etapa da prosa romântica, conhecida como romance regionalista, nós temos autores de destaque: Bernardo Guimarães, que escreveu Escrava Isaura, que é uma obra conhecidíssima, Visconde de Taunay, que escreveu A Inocência, e Franklin Távora, que escreveu O Matuto. Aqui eles vão abordar características regionais, de lugares, claro, com outras características do romantismo, como idealização, mas principalmente exaltando as características regionais. A última etapa da prosa romântica, também conhecido como romance histórico, nós temos dois grandes autores que se destacam: José de Alencar, com as obras As Guerras de Mascates e As Minas de Prata, e Franklin Távora, falando sobre O Cabeleira. Romance histórico porque vai abordar os fatos, os acontecimentos de um determinado período que engloba esse movimento literário. Para resumir a aula de hoje sobre o movimento romântico, diversos autores adotaram a seguinte terminologia: geração. Então, o movimento romântico se divide em três grandes gerações. Primeira geração romântica, chamada indianista nacionalista. Na parte indianista, nós temos grandes autores como José de Alencar, Gonçalves Dias, que abordam o índio como herói, como belo e forte, com resquícios das características europeias, do cavaleiro medieval, algo que não procede à nossa característica aqui, do índio abordado no modernismo, aí sim, da forma como ele é. Já na nacionalista, Gonçalves Dias também e Gonçalves de Magalhães abordam e exaltam as riquezas do nosso país, principalmente em Canção do Exílio de Gonçalves Dias. A segunda geração, essa sim, a mais famosa do romantismo, chamada de ultrarromântica. Por que ultrarromântica? Aqui os autores, os escritores vão exaltar o amor platônico, o mal do século, os sentimentos ruins, porque eles não se adequam com o que está acontecendo na realidade, no mundo. Então eles tentam fugir para a natureza e aí contemplam a natureza. Eles tentam alguma forma de evasão, de escapismo. E é claro, vai aparecer aqui a exaltação, a idealização da mulher. O amor como valor supremo. É exatamente na geração ultrarromântica. E aí você tem Álvares de Azevedo, você tem também José de Alencar, Gonçalves de Magalhães, Bernardo Guimarães, diversos autores nesse momento. A terceira geração romântica, chamada condoreira social, dá ênfase nos problemas sociais, econômicos, nos valores pessoais,
principalmente na voz de Castro Alves, que vai abordar assuntos como a escravidão. Essa geração, ela dá início ao próximo movimento, o realismo-naturalismo. Por quê, professor? Porque ela se contrapõe às gerações anteriores. Dentro do próprio modernismo, os autores, assim como José de Alencar, que escreve diversos romances sociais aqui, romances urbanos, eles adotam uma outra postura. Chega de se falar de amor, de solidão, de tristeza, de índio, de beleza. Vamos mostrar os problemas sociais que envolvem o nosso país. E aqui sim, eles quebram esse paradigma. E por que Condoreira? Porque Condor é um pássaro, é o símbolo de liberdade. E aqui eles ousam se libertar das gerações anteriores. Por isso também é denominada como geração condoreira. Geração que tem liberdade para mostrar os problemas sociais. Até então, o que se exaltava as atitudes de uma classe social, da burguesia, porque esse movimento foi criado pela burguesia, agora nessa terceira geração começa a aparecer os problemas, principalmente sociais, atitudinais dessa classe social. Então o romantismo ele é dividido nessas três grandes gerações. É isso, galera. Chegamos ao final de mais uma aula, essa específica sobre o romantismo, e você já sabe, né? Deixe o seu like aqui no vídeo, acione o sininho para a próxima aula sobre modernismo, siga o Instagram do Enem Me Viu, divulgue para os seus amigos e qualquer dúvida, deixa lá o seu comentário. É isso. Fui!